paz do Senhor, meus queridos, estamos de volta, depois de tanto tempo, né? Confesso para vocês que foi bastante difícil para mim esse tempo, porque eu tive um problema nos olhos e não podia ler. Até agora estou lendo com dificuldade, né? Mas graças a Deus já estou lendo e já voltei a gravar os vídeos, né? Espero que daqui para frente a gente possa fazer isso de modo mais frequente, né? Meu desejo seria fazer todos os dias, porque nós continuamos fazendo o culto doméstico regularmente, todos os dias, a não ser um dia que tem dia que fica até impossível a gente fazer, né? Mas estamos fazendo, continuamos sendo muito abençoados e entendemos como pregadores da palavra do Senhor que este assunto precisa crescer, não só nas nossas vidas, mas no meio da igreja do Senhor. A gente, posso dizer para vocês com toda certeza que aqueles que praticam o culto familiar regularmente, com a intenção genuína de aprender de Jesus, de estar com Jesus, de aprender a palavra do Senhor, eles são, podemos dizer, são cheios de saúde, né? Porque Deus honra aqueles que o honram. Então, nós continuamos fazendo e convidamos você para entrar nessa jornada conosco, porque é muito maravilhosa, né? E hoje nós vamos falar sobre o que nós aprendemos hoje. É um texto bem pequeno e eu já quero adiantar para você, se você gostar do vídeo, deixe o seu like e faça o seu comentário e divulgue para as pessoas a respeito da importância do culto familiar. Hoje nós vamos falar um pouco no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo de 1 a 3, uma pequena leitura que nós vamos fazer e vamos comentar um pouco. E depois você medita mais, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Uma palavrinha nos ensina várias coisas, né? Então nós vamos ler aqui. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há de ser encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em treva dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Amém, meus queridos? Então nós, comentando um pouco sobre isso, que nós lemos, que aprendemos hoje aqui, é uma coisa que eu particularmente sempre, desde que eu me converti já há muitos anos, né? Que a gente ouve falar sobre o fermento dos fariseus, e a gente às vezes não dá muita importância, né? Mas hoje nós lendo, o Espírito nos fez refletir bem sobre isso, e como isto é importante, como isto quando ele acontece no meio da igreja, ele traz um prejuízo muito grande, é o que vemos hoje. Como vemos já naquela época, Jesus tinha essa preocupação, ele estava falando ali para uma multidão, que era tão grande a multidão que, digamos assim, elas se encostavam, as pessoas se encostavam umas nas outras, todo mundo queria ouvir Jesus, mas aqui ele não falou à multidão, ele falou especificamente aos seus discípulos. Eu creio que assim como ele sempre falou aos seus discípulos, que não são, na época era aqueles 12 que estavam ali com eles, provavelmente, e talvez mais alguns, que não eram dos 12, mas nós também somos discípulos.
Então, ele falou sobre este assunto para a gente se guardar do fermento dos fariseus. Não foi só para a gente fugir do fermento dos fariseus, porque eles eram religiosos, hipócritas e tinham, naquela época eles tinham uma postura muito desagradável diante de Deus, mas ele falava também para que tanta gente se guardasse, tanto os discípulos se guardassem de ser, de ser como os fariseus, né? E também de aprender aquilo que eles estavam ensinando, que ele não disse para não deixar de ouvi-los. Pelo contrário, é um texto da palavra do Senhor que fala que devemos fazer tudo quanto eles nos disserem, não devemos praticar conforme as suas obras. Isso, qual a importância disso? Nós não podemos fugir, eu não só ouço agora se fosse uma pregação mesmo, porque é tanta gente pregando sempre, desde aquela época, mas nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor para filtrar aquilo que estamos ouvindo e aquilo que vamos praticar. Então, isso é muito importante. Não é só os fariseus, mas às vezes a gente ouve a palavra do Senhor de uma maneira desleixada, não presta atenção direito e acaba pregando errado e acaba e isto vai para frente, como ainda hoje se vê muitos ensinos errados da palavra do Senhor no meio do seu povo, né? E levando pessoas a perdas, a destruição. E isso não é bom. Nós vemos que isso tem trazido muitos problemas e eu creio que a tendência é ter muito mais, porque cada dia a sociedade, né, caminha num desenfreada perda da fé, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de ler a palavra do Senhor com olhos bem seletivos, de aprender, de ter experiência, de praticá-la de modo genuíno e também fugir da falsidade, que é a hipocrisia, né? A pessoa está pregando uma coisa, mas ela está a intenção dela é outra. Eu confesso que eu acredito que muitos que fazem isso até pregam a palavra muito bem, conhecem bem a palavra, pregam. No entanto, muitos eu tenho certeza que no fundo, a intenção deles não é engrandecer o nome do Senhor, mas muitas vezes é para contribuir com seus interesses particulares. Às vezes é muito comum se ver grandes líderes que se apropriam de grandes riquezas para si próprios. E isto traz um prejuízo muito grande para a igreja do Senhor, porque o propósito do Senhor é que a igreja ela aproveite bem de todos os recursos que ela tem, tanto os humanos quanto os recursos materiais, para que nós possamos divulgar a obra do Senhor, para que nós possamos ir até onde está o necessitado, e disso nós precisamos de recursos, particularmente recursos financeiros, né, que é uma coisa que enche muitos olhos de muitos que pregam a palavra do Senhor, às vezes até sem refletir bem, mas às vezes o primeiro desejo deles é ajeitar a sua própria vida material. Não é assim a palavra do Senhor. Aqui nos ensina isso. Jesus nos adverte isso, que preguemos a palavra de modo genuíno, conhecendo-a bem e com a intenção de engrandecer o reino de Deus. E quanto às outras coisas, aquilo que nós precisarmos, o Senhor suprirá com certeza nossas necessidades. Então aqui fica esta palavra, meus queridos, e
Nós vamos ficando por aqui. Espero que daqui para frente nós tenhamos mais vídeos. Eu volto a pedir que compartilhe, que fale sobre o culto familiar, que faça o culto familiar, não por um mero costume, mas com o propósito de engrandecer o nome do Senhor, honrar o Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. E depois você mesmo vai contar quanto isto é saudável, é importante, é necessário na vida, nas famílias daqueles que dizem como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem o propósito, este propósito de levar seus filhos, sua casa aos pés do Senhor, viver na presença do Senhor, não deixe de fazer o culto familiar, porque é uma coisa muito maravilhosa. Então, eu me despeço aqui até o próximo vídeo e desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Amém.